E aí pessoal, trazendo mais um vídeo da série Aprendendo com Acidentes. Dessa vez eu estou trazendo um acidente que aconteceu no último dia 29, domingo, na Fórmula 1, onde um acidente aconteceu com um piloto chamado Romain Grosjean, de um veículo que sofreu um impacto muito grande numa mureta, num guarda-reio. E depois, proveniente desse acidente, o carro se partiu em dois e acabou gerando um incêndio assustador. Para quem não assistiu esse acidente em telejornais ou assistiu ao vivo, eu trouxe aqui um take do Fantástico, onde ele mostra exatamente o momento exato que aconteceu o acidente. Eles fazem algumas considerações. Então, a partir dessa introdução aqui, a gente já consegue desenvolver esse vídeo que eu estou trazendo para vocês, que o objetivo maior aqui é a gente estudar os fatores que levaram à preservação da vida dele. Ou seja, por que ele sobreviveu, quais os fatores que levaram a isso. No Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1, um acidente gravíssimo deixou todo mundo tenso. Há muito tempo a Fórmula 1 não via uma corrida tão preocupante. O Norris tem batida firme, incêndio. 2 acidentes graves, carros em chamas, tensão do início ao fim. O momento mais angustiante do domingo foi no início, logo depois da largada. Romain Grosjean da Haas atravessou a pista, bateu em Kvyat e foi direto para o muro. O carro quebrou ao meio e pegou fogo. Os bombeiros precisaram agir e depois de 29 segundos em chamas, o francês conseguiu sair. Ele foi resgatado. Impressionante essa imagem, né? No meio de um fogaréu desse, depois de uma batida considerada aí de 4 toneladas de impacto na mureta, mais um incêndio dessa magnitude, ele consegue sair de dentro do fogo. Impressionante. Pelo médico Ian Roberts. Acho até que foi muito brusco, mas eu tinha que tirá-lo dali e ver como ele estava. A viseira do capacete tinha derretido e eu não conseguia ver o rosto dele. Além do fogo, o francês sofreu um impacto fortíssimo na batida, o equivalente a 4 toneladas. Grosjean foi transferido para o hospital militar com queimaduras nos pés e nas mãos. E do hospital, um recado. Grosjean garante, está bem, agradece aos votos de melhoras, ao sistema de segurança e, principalmente, aos médicos e comissários de pista. Caso Romain Grosjean não esteja em... Então é isso aí. Para quem não tinha assistido ainda o acidente, dá para a gente ter realmente uma noção do que a gente está falando. Então, foram 4 fatores aí que levaram à preservação, a manter a vida dele. Os fatores ainda não conseguiram evitar a queimadura nos pés e nas mãos. A gente vai fazer uma breve suposição do que possa ter acontecido, fazendo um estudo ali do macacão anti-chama e dos acessórios que ele utiliza. Mas a preservação da vida dele basicamente foi mantida pelo halo, a célula de segurança e a equipe de salvamento. O macacão anti-chama também ajudou, claro, né, na preservação da vida. Mas esses 2 fatores aqui foram primordiais em relação ao impacto. Bom, o halo que a gente se refere é esse dispositivo aqui. Ele tem um formato circular, com esse formato também mais pontiagudo que fica na parte frontal. E esse dispositivo ele é instalado aqui na parte superior do cockpit e ele protege a cabeça do piloto nessa região, nesse formato, do jeito que está aqui. Então todos os carros têm esse dispositivo instalado e a função básica, primordial, principal dele é a proteção da segurança da cabeça do motorista. Então o halo ele foi implantado na Fórmula 1 em 2018. O dispositivo de segurança fica acima do cockpit para proteger a cabeça do piloto. Ele é feito de titânio e é capaz de aguentar um peso de 12 toneladas, equivalente a um ônibus de 2 andares. Então imagina, né? O halo ele tem esse nome devido àquela auréola que fica em volta de santos e figuras religiosas, de algumas figuras religiosas. Então a auréola também é chamada de halo. Então como ele fica em volta da cabeça, e basicamente é por isso que ele tem esse nome.
Então esse dispositivo foi muito importante para proteger a vida dele e basicamente ele atuou dessa maneira aqui, ó. Ele funcionou dessa maneira. Essa parte frontal, ela fica para frente e curvada em diagonal, justamente para pegar os objetos e jogarem para cima. Ajuda a quebrar e ajuda a afastar. Essas partes laterais aqui é porque se ele passar por aqui, então essa parte também ela jogará para a lateral e a cabeça do piloto será mantida preservada. Caso o veículo não tivesse esse dispositivo, isso aqui que a gente estaria vendo. A cabeça do piloto diretamente de impacto no objeto. Nesse caso seria o guarda-reio. Então a gente viria um acidente aí assustador, caso esse sistema de segurança ele não existisse, não tivesse sido implementado. Então a gente vê aí em poucas vezes, né, um sistema de segurança atuando de verdade, e a gente vê que investir em segurança é muito importante. Isso aqui, esse vídeo, nossa, é muito, muito, muito legal, porque a gente consegue realmente demonstrar para vocês o quão é importante a gente investir, a gente fazer com que a gente convencer nossos empregadores a investir. E esse acidente ele vem fazer a gente refletir bastante. Bom, eu trouxe umas animações aqui para a gente ver realmente esse sistema atuando. Então essas animações elas mostram realmente como é que ele funciona, tá vendo? Ele pega, joga para cima o material, seja lá o que for, mureta, ferragem, e acaba mantendo a proteção da segurança. Então ele suspendeu e jogou para trás. Então foi dessa forma que ele conseguiu atuar e manter a segurança aí do piloto. Por outro ângulo, perfeito. Aqui é uma parte que eu vou colocar em consideração posteriormente, mas depois bom, dá para falar até sobre isso agora. Isso aqui que vocês estão vendo em amarelo, isso aqui é o tanque de combustível. O piloto, que ele fica aqui na frente, então o tanque de combustível, ele fica entre o piloto e o motor. O motor fica aqui na parte de trás, aqui fica o tanque de combustível e aqui fica o piloto. Esse projeto foi alterado há alguns anos. Anteriormente, esse tanque de combustível ficava em volta do piloto e era uma situação até mais arriscada, perigosa, né? Aí acabaram mudando o projeto e mudando também o tipo, o material do tanque de combustível. A gente vai ver nesse vídeo aqui de que tipo de material é esse tanque e onde é que ele está posicionado. Hoje vamos dar uma voltinha na fábrica inglesa que faz o que pouca gente vê. O tanque de combustível, que num carro de Fórmula 1 fica entre o motor e as costas do piloto. Ele é feito de Kevlar e borracha. O Kevlar é o mesmo material que uso em coletes à prova de bala. Se a gente pressionar aqui, a gente vê que ele comprime. Maleável para que deforme em caso de impacto. Ao mesmo tempo, resistente, impermeável e não inflamável. É o que a FIA exige de um fabricante de tanques hoje em dia. Mas nem sempre foi assim. Na década de 70, depois do acidente do Niki Lauda, os tanques de Fórmula 1 começaram a ser repensados. Até então, eles eram de alumínio, aqui ó, todo em volta do piloto. Em caso de acidente, era fácil de perfurar e é um material não tão leve. Essa procura pela perda do peso chegou ao Kevlar, que é 55% mais leve do que o alumínio e muito mais resistente. Por dentro, os tanques são divididos em camadas, como se pode ver também no carro cortado da Sauber. Na prática, elas dificultam a movimentação do combustível e evitam a concentração de peso num lado só. Bom, é isso aí. Não precisa a gente assistir o vídeo todo, mas aí a gente tem uma noção realmente por que o incêndio veio ocorrer, né? O carro se dividiu em dois devido ao impacto. E o tanque que estava exposto aqui por um dado motivo, ele acabou sofrendo essa lesão. A gente não tem fatos em relação a isso, se o tanque foi perfurado e como esse incêndio começou, né? Então, é uma suposição de que, como esse tanque ficou exposto, ele foi perfurado. É uma suposição. Então, o incêndio basicamente pode ter começado por isso. A gente já viu vários impactos da Fórmula 1 e o tanque geralmente não explode.
Bom, então isso aqui, esse sistema de segurança, primeiro ponto aí, o primeiro fator que manteve a segurança dele foi o halo. O segundo fator é a célula de segurança, que é onde fica o piloto. O piloto fica envolto, protegido por essa célula de segurança, e ela é construída com um composto de fibra de carbono extremamente forte e com uma camada de Kevlar, resistente à penetração, absorve grandes quantidades de energia durante uma colisão. Então, o mesmo material que é fabricado o tanque de combustível, também é fabricado a célula de segurança. Todo o restante do veículo ele é de outro material, mas essa parte aqui que deve proteger o piloto que está ali dirigindo, pilotando a mais de 200 km por hora, ele precisa realmente de um sistema de segurança muito eficiente. Então a célula de segurança ela ajudou bastante aí nesse impacto de quase 4 toneladas, estimado em 4 toneladas, que dividiu o carro no meio, mas conseguiu manter a segurança dele nesse ponto. Então vou mostrar algumas fotos aqui de como ficou a célula de segurança pós-acidente. Então aqui é a célula. A gente pode ver o halo aqui, ó, tá vendo? O piloto ele fica aqui dentro. Aqui é a célula de segurança. Você vê que ela está preservada no sentido de intacta, né? Há alguns danos, mas pós-acidente a gente vê que o piloto ele não teve lesões das pernas, ele não teve lesão no seu corpo, porque a célula conseguiu proteger ele. Basicamente o que ele teve foi só queimaduras. Queimaduras a gente vai ver depois, supor basicamente por que isso aconteceu. Então a célula de segurança foi um fator aí bastante importante para manter e preservar a vida dele. A roupa anti-chama foi um ponto aí que ajudou, não no impacto, mas relativo ao fogo. Ele utiliza um macacão, luvas e botas. O macacão, as luvas e as botas são feitas de 3 camadas de Nomex. Nomex, o que é Nomex? Nomex é uma marca registrada, então quando a gente ouvir falar em Nomex, não é material, é a marca. O Nomex ele é constituído de metaramida. Então basicamente o que protegeu, que preservou, que fez com que resistisse ao fogo e não deixasse chegar ao corpo dele, foi o Nomex. Essas 3 camadas aí que fazem parte do macacão dele foram muito importantes. Além do macacão que ele utiliza, ele por baixo do corpo dele ainda utiliza a balaclava. Como o capacete não é resistente ao fogo, ele tem uma certa resistência, a balaclava ela não é tão resistente quanto o macacão, que tem 3 camadas, mas a balaclava, a camiseta e a calça, elas também são anti-chama. Então, basicamente, o que veio a proteger a vida dele aí dentro daquele incêndio que foi realmente assustador, foram esse EPI aí, né? Bastante importante aí para preservar a vida dele. Bom, fazendo uma breve... Bom, os macacões usados pelos pilotos da Fórmula 1 são capazes de resistir a temperatura de até 1000 graus Celsius por 20 segundos. Por baixo do macacão, os pilotos usam camiseta e calça também anti-chama, além da balaclava utilizada por baixo do capacete. Bom, a gente supõe o seguinte, por que ele teve queimaduras nas mãos e queimaduras nos pés? O macacão ele tem uma resistência muito maior do que as luvas. As luvas são anti-chama, mas elas são mais finas. Por quê? Porque ele precisa de tato, que seja maleável. Então, basicamente, o macacão ele vem terminar aqui no punho e vem terminar aqui também no tornozelo. E aqui começam as botas, né? E aqui começam as luvas. Então, ele teve também contato com partes quentes do carro. Enquanto o carro estava pegando fogo ali, toda aquela parte metálica, o halo, por exemplo, ele deve ter apoiado a mão no halo, deve ter pisado na estrutura metálica. O fogo já tinha começado ali dentro. Ele apoiou também a mão ali no guarda-reio, que é de metal, para poder pular e sair dali de dentro. Ele demorou um pouco porque ele estava tentando tirar o cinto e tem que tirar o volante para poder sair. Ele tirou o volante, tirou o cinto para tentar sair, então demorou um pouco aí, que durou 29 segundos. Então esse macacão consegue resistir a 20 segundos, mas como ele utilizava duplo EPI, né, utilizava balaclava, camiseta e calça por baixo do macacão, conseguiu resistir aí um pouco mais, né?
Então, você vê como é importante também o EPI, né? Então esse foi o último equipamento aí que conseguiu ajudar a preservar a vida dele. Claro que posterior a isso, ali na saída, a equipe de emergência e o paramédico que estava ali, ele também ajudou bastante a fazer o resgate, a retirada dele e até os primeiros socorros ali no primeiro momento de saída do veículo. Quando a gente faz a análise desse acidente todo, a gente vem e se lembra, né? Eu não sei se todo mundo já viu ou conhece a hierarquia de controle dos sistemas de segurança. Então, primeiro a gente tem que trabalhar na eliminação, ou seja, tentar eliminar o risco. O risco de um impacto a gente não consegue eliminar porque o veículo está correndo a mais de 200 km por hora, quanto mais rápido, melhor para ele. Ou seja, eu não consigo eliminar isso porque eu preciso dessa velocidade. Substituir não é o caso, não consigo substituir o risco. Aí o que eu tenho que trabalhar nesse caso? Então, como eu preciso desenvolver uma atividade com risco presente, então eu tenho que trabalhar daqui em diante, controlando, criando controles de engenharia, criando controles administrativos e implementando, fornecendo os melhores EPIs. Então, o controle de engenharia basicamente é o halo, a célula de segurança. Quando a gente fala em controle administrativo, aí eles colocaram uma boa equipe de salvamento e um médico ali disponível, presente ali no momento. Em qualquer lugar da pista vai ter um médico ali disponível para estar acompanhando. Quando a gente fala em controles administrativos, então basicamente a gente se refere à equipe de salvamento. Quando a gente fala em EPI, aí a gente vem aqui para o macacão anti-chama, né? Então a gente vê esses 3 controles de engenharia atuando de uma maneira muito eficiente e preservando a vida desse piloto em um acidente de grande magnitude, de grande potencial de fatalidade. Então, pessoal, esse vídeo aí foi basicamente para a gente fazer um estudo em relação ao que ocorreu e aos controles de engenharia, e a gente vê que na prática a hierarquia de controle sendo aplicada, sendo exemplificada nesse acidente. E a gente ressalta mais uma vez que investir em segurança não é dinheiro gasto à toa. Se a gente não, se os engenheiros da Fórmula 1 não tivessem realmente investidos muito tempo e dinheiro na construção do halo e da célula de segurança, a gente teria visto nesse último domingo uma morte bem desastrosa aí, com talvez uma decepação de cabeça de um piloto de Fórmula 1. Seria bem desastroso. Então é isso aí. Obrigado, pessoal, por assistir o vídeo. Espero que gostem. Comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e a gente se vê em um próximo vídeo. Bye, bye.